Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma revisão pessoal e eu fico feliz se poder te ajudar ou ajudar alguém, tá certo? Bem, aqui mais uma vez as referências e nós vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer, né? O que é característico do Alzheimer, quando você fala de Alzheimer, é pensar num indivíduo que não tem uma boa memória, ponto. Só que aos poucos você vê essa pessoa tendo dificuldade em uma memória de curto prazo, depois você analisa e percebe que essa pessoa agora está com dificuldade de fazer algumas correlações, de entender algumas palavras, termos. Depois ela vai para uma memória episódica, vamos dizer assim, ela acaba esquecendo alguns eventos pessoais da vida dela, certo? Até chegar um momento que ela perde até a memória funcional. É uma doença muito triste que é caracterizada por esses sintomas, né? Memória, problemas na memória. E para poder entender de fato o que está acontecendo, é necessário compreender o que ocorre em um indivíduo sem o Alzheimer, né? Então, os processos fisiológicos. Então, falando sobre isso, nós vamos lembrar aqui que o lobo pré-frontal, certo? Ele está responsável por analisar, escutar, ver, interpretar as informações do dia a dia. Show de bola, legal, bem fácil, né? E você tem alguns grupos de neurônios lá no lobo pré-frontal. Esses grupos, por exemplo, existe um responsável somente pela imagem, que nós vamos chamar de esboço espaço visual. É um grupo de neurônios que está responsável só pela imagem. Ainda existe um outro grupo de neurônios que está responsável somente pelas palavras, aquelas que você lê ou aquelas que você escuta. Esses dois grupos de neurônios, eles se juntam e vão para outro grupo de neurônios chamado executivo central, que eles vão analisar as informações que os neurônios do esboço espaço visual trouxeram, vão analisar as informações que os neurônios que estão especializados nas palavras lidas e ouvidas, eles vão pegar todas essas informações e traduzir. Nós vamos começar a compreender. Então, esses dois grupos de neurônios, aqui o A e o B, vão lá no C, executivo central, para compreender o que está acontecendo, certo? Eles só captam, mas não interpretam. E aí, o executivo central o faz. Mas esse executivo central, mais uma vez, não sozinho, ele leva para outro grupo de neurônios, os buffer episódicos. Confesso que não sei se essa é a pronúncia correta. Buffer episódico. E esse grupo de neurônios chamado buffer episódico, ele vai pegar essa informação e vai segurar, só que só por 2 segundos. Então é uma memória curtíssima, certo? Então, para essa memória não se perder, o que o buffer episódico faz? Esse grupo de neurônios pega a informação e leva lá para o hipocampo, onde nós vamos ter a memória de longo prazo, certo? Bem legal, bem interessante. E aí o que acontece? Algumas informações, ao exemplo aqui do cotidiano, você pode perceber, sem muita teoria, que se você tem um papelzinho para anotar 8 itens que você precisa comprar no mercado, se de repente você perde esse papel, essa caneta, e você precisa comprar aqueles 8 itens, se você ficar repetindo sem o papel e chegar no supermercado, você vai repetindo. Você até consegue comprar. Agora, se você chega no supermercado repetindo tomate, alface, não sei o que, tana, tomate, alface, não sei o que, tana, e aí um amigo chega perto de você, uma amiga, não sei o que, e você começa a conversar com ela, pensa que não, você para e fala assim, poxa, esqueci, tá sem celular, tá sem papel. Isso daí faz parte da memória funcional, né, do nosso buffer episódico. 2 segundos. Então o que acontece? O nosso
o nosso cérebro ele está organizado para prestar atenção em novas informações e guardar por pouco tempo. Agora, se for uma informação relevante e você repetir, aí ele fica por mais tempo. Outra forma de compreender essa memória funcional, que é bem curtinha, de 2 exatos segundos, você pode tentar falar uma lista de 22 itens. Poxa, você não vai pensar em 22 itens, ir para o supermercado e conseguir comprar, porque você já tem aí uma sobrecarga de informações. E esse é o ponto, sobrecarga cognitiva. O cérebro não vai conseguir lembrar desses 22 itens, nem em ordem, nem fora de ordem. Claro, se você treinar, é possível, certo? Nós temos um rapaz de 17 anos de Belo Horizonte que decorou mais de 10 mil itens, palavras, né? Foi pro Guinness, foi um grande recorde, né? Mas isso daí é um treino. Normalmente, uma pessoa comum vai esquecer. Eu estou falando da memória funcional. Outro exemplo interessante é quando você está em uma aula e aí você está prestando atenção, aula muito conteudista, com muitos detalhes, e aí o celular toca. Sua atenção ela acaba sendo dividida entre o celular e o que está sendo ministrado na aula. A partir do momento que você pega o celular, aquela informação que você estava retendo ali por 2 segundos é o suficiente para você não conseguir mais acompanhar o raciocínio lógico da aula. Existem algumas outras formas de entender a sobrecarga cognitiva. E a primeira que eu queria mencionar é sobre os excessos. Em tese, então, você tem que estudar pouco e repetir mais. Estudar um tempo determinado, dar uma pausa. E esse é o ponto dos intervalos. Quando você estuda e concede ao cérebro um intervalo, esse é o momento que ele vai relaxar, descansar. Claro, se você vai mexer no celular com mais informações ainda, nem sempre vai ser positivo se você quer lembrar desse conteúdo. Então, relaxar mesmo, deitar, fazer uma caminhada, relaxar. Então, os excessos, uma sobrecarga cognitiva, por exemplo, eu falei dos 22 itens da feira. Você não vai lembrar. Então, se você um tanto de conteúdo, dificilmente você vai conseguir evocar essa memória. Primeiro que ela nem vai se consolidar como memória, né? A sobrecarga cognitiva, nós temos a externa e a interna. A externa são os distratores, certo? O celular que está tocando, você está algum barulho, enfim. Essa sobrecarga cognitiva que te faz prestar atenção em outras coisas são extremamente maléficas para você poder aprender, decorar alguma informação. E aí entra o aprender vezes decorar, certo? Você pode decorar, claro, mas para você aprender e entender a lógica, você precisa de foco e atenção. E a sobrecarga cognitiva é o vilão número 1 para você aprender qualquer coisa. Então eu falei da sobrecarga externa, os excessos, aí você tem a sobrecarga cognitiva interna. Essa é a pior de todas, porque onde você vai, ela vai andar com você. É aquela preocupação para pagar alguma coisa, é aquele relacionamento que acabou, se dissolveu em água, você ficou chateada, chegou a chorar, é ou não é? Então, uma sobrecarga cognitiva, você está ali no ambiente, mas aquilo ali mata você fica pensando naquilo. E essa sobrecarga cognitiva faz com que você não aprenda, você vai ter efeitos deletérios no aprendizado, na memória, certo? Eu acho que é a mesma coisa de um celular vibrando, só que dentro de você. Beleza. Não sei se esse foi o melhor exemplo, mas eu acredito que você entendeu. Existem alguns tipos de memória. Rapidamente, você tem a memória declarativa, aquela que intencionalmente você quer lembrar. Você tem episódica, eventos relacionados à sua vida pessoal. Você tem a semântica, é o que está acontecendo agora. Você está tentando dar significado e sentido para essa matéria na sua vida. No caso, uma prova, né? Você tem a memória não declarativa, né? Que diz respeito
à ação. Simples assim. Que diz respeito à ação. Memória declarativa e não declarativa. Simples assim. Bem, começando agora sobre a parte mais interessante, a parte mais legal aqui, né, mais conteudista, vamos dizer assim. Você está olhando aqui o nosso amigo hipocampo. O hipocampo, além de ser muito importante para a memória de longo prazo, você vai lembrar que ele foi o primeiro cérebro a ser formado, o arquicórtex. Então, aquela migração de neuroblasto, da zona marginal, etc. E aí você tem a formação do primeiro cérebro, o arquicórtex, que posteriormente vai formar o hipocampo. E ele é dividido em 4 áreas. CA1, você está vendo aqui, né? C, que está de branco, que vai ser bem importante para a gente, super power importante, vai por mim. CA1, CA2, essa imagem da Unicamp, tá? CA1, CA2, CA3, CA4, que divide o hipocampo. Por que se chama CA1, CA2, CA3, CA4? Olha aí, um link para você lembrar. Em latim isso significa cornus amonis, ou chifre de Amon. Tinha um deus antigo do Egito que tinha um chifre. Aí o pessoal olhou e falou assim, tem tudo a ver. Então, por que você citou isso? Porque vai trazer um pouco de Egito aqui para o hipocampo. Você fala assim, como assim? Você está ficando doido? Não. Nós precisamos de muito oxigênio também nessa região. É uma região que vai ter muitos processos importantes, né? Como a memória de longo prazo. Então você vai precisar de muito oxigênio. Isso significa dizer que se uma pessoa está entrando em anóxia, né, isquemia, está impedido de respirar, ela vai ter aí um problema relacionado também à memória, pelo menos temporariamente. Então, olha só, na visão histológica aqui, que é importante, mas não será mais importante, eu vou falar porque tem um pouco de Egito aqui também no hipocampo, e isso vai ser legal para você lembrar. Bem, você sabe que todos os córtex, né, motor, sensitivo, tem 6 camadas, mas aqui no hipocampo você só tem 3 camadas, por isso ele é considerado antigo, né, arc. E as 3 camadas são a polimorfa, piramidal e molecular. E devido a alguns giros, certo? Elas estão meio que invertidas de ordem. Por exemplo, a parte que geralmente fica mais interna, mais ventralmente, que são os axônios e neurônios, né? Saindo e entrando de algum órgão, no caso do hipocampo, fica na superfície, que é esse alvéus aqui. E esse alvéus tem uma parte aqui esbranquiçada justamente devido à bainha de mielina dos axônios e neurônios que estão entrando e saindo por aqui. Você tem mais embaixo também aqui, agora a parte do Egito. Olha como tem Egito aqui no hipocampo. Camada piramidal. Você fala, não faz essa relação, vô. Piramidal. Ah, mas não tem sentido. Pelo amor de Deus, você acha que tem sentido aquele faraó com o hipocampo? Então, tem sentido sim. Então, olha só. A camada principal, certo? Ela emite dendritos para cima e para baixo. A camada piramidal, ó só, pirâmide. A mais top. Você não vai se arrepender de lembrar do Egito aqui. E durante o decorrer você vai entender o porquê. Ela emite dendritos tanto para cima, ascendente, quanto para baixo, descendente. Esses dendritos vão formar o estrato óreons aqui em cima, certo? Da camada piramidal, é do Egito mesmo, o hipocampo. E vai descer e vai emitir também dendritos descendente para baixo e formar o estrato radial, que aqui você está o estrato radiata. Você ainda tem uma parte esbranquiçada aqui, que é o estrato lacunoso, e por fim você tem o estrato molecular. Essa parte aqui nós vamos chamar de camada molecular. A camada molecular não é novidade. Enfim, o que está acontecendo? O que acontece no
hipocampo, para que eu possa lembrar das coisas, para que possa vir a ser de longo prazo aquela memória. Bem, essa é a região que nós mais temos interesse, é a região que ocorre as sinapses. Essa é a região mais importante. Então, lembrando, os neurônios piramidais, que vão ser o top de linha aqui. Eu te falei que tem a ver com o Egito. Fala, faraó. Tem tudo a ver, né? Chifre do faraó lá, você viu? Então, os neurônios piramidais que vão ser os top de linhas aqui, ó. Ó, tá vendo aqui que tem uma pirâmide? Então presta atenção. Foca aqui nessa primeira bolinha aqui. Imagina que essa bolinha aqui seja um ou vários neurônios. Todos esses neurônios, eles estão vindo do lobo pré-frontal, que nós conversamos no início, da amígdala, está vindo de algum lugar. É uma memória. E esse neurônio, ele precisa passar para o hipocampo, afinal o hipocampo que vai nos ajudar a ter uma memória de longo prazo. O que acontece? Esse neurônio, ele entra pela via perfurante, ó, você não pode esquecer isso nunca mais na sua vida. Entra pela via perfurante, que faz parte ali da região, da zona nossa, isso é importante demais. Zona entorrinal, então os neurônios entram pela zona entorrinal, pela via perfurante, certo? Nós estamos falando aqui de prolongamentos de axônio, certo? O que deveria ser bem claro. E esses neurônios que passam pela via perfurante, inclusive toda essa via aqui se chama via perfurante, passa pela zona entorrinal, pela região entorrinal, que é esse círculozinho aqui. Quando eles entram, eles começam a fazer sinapse. E o primeiro local que eu faço sinapse é aqui, ó, no GD, no giro dentado. Faz uma sinapse no GD. Ó aqui, ó. Vou fazer, ó, o processo. Vou até tirar esse negócio aqui, ó. Duvido que você não entenda. Duvido. Então eles entram, ó, tecnologia. Entra, vai lá e faz sinapse no giro dentado. Entram pela via perfurante, zona entorrinal, fazem sinapse no giro dentado. O giro dentado, a partir do momento que fez a sinapse aqui, a informação foi para o giro dentado, certo? O giro dentado emite fibras musgosas que fazem sinapses com, olha a palavra, neurônios piramidais. Eita, man. Exatamente. Então, a primeira sinapse aqui que está ocorrendo, olha só, do giro dentado, é com os neurônios piramidais da área CA3. Aqui, ó, giro dentado, neurônios piramidais da área CA3. Fez essas sinapses com os neurônios da área CA3, esses neurônios, ó o nome, Egito, piramidais, eles vão emitir axônios que saem do hipocampo, certo? Esses axônios que saem do hipocampo, eles vão para a região neocortical. Então aqui na área CA3 vão para a região neocortical, beleza? Então você pode ver aqui, ó, giro dentado, CA3, e aí vai para a região neocortical. De que forma? Calma. Além de ir para a região neocortical, há uma ramificação. Aqui, está vendo esse amarelinho? Ele vai para a região neocortical, o amarelinho, viu? Então vai para a região neocortical. Emite prolongamentos de axônio, sempre é prolongamento de axônio, que vai para a região neocortical. Porém, tem uma ramificação da área CA3 que fez sinapse com as fibras musgosas do giro dentado e óbvio, com os neurônios piramidais, e além de ir para a região neocortical, esses prolongamentos eles vão para a área do CA1.
Então, os neurônios piramidais do início. Então, os neurônios advêm de vários lugares, entram pela via perfurante, zona entorrinal, região entorrinal, vão para o giro dentado, fazem uma sinapse com o giro dentado. O giro dentado envia fibras musgosas que fazem sinapse com os neurônios piramidais presentes na região CA3. A partir de agora, é só os neurônios piramidais que vão comandar o processo. Parte deles emite prolongamentos e vão para a região do neocórtex. E como é que eles vão? Eles vão pelas fímbrias, eu vou falar sobre isso. E a outra parte vai para a área CA1. Lá na área CA1, esses neurônios piramidais, eles começam a fazer sinapse. E aqui, exatamente é aqui, nesse momento, que aquela informação da memória funcional, sabe? Aquela informação curtíssima, de 2 segundinhos só, ela vai chegar no hipocampo. E aí ela vai ser armazenada aqui. E aí nós vamos ver que é um processo pelo qual você vai conseguir depois evocar, relembrar isso que você quer. Entendeu? Bem simples e interessante isso. Não tem muito segredo. Pronto. Tá, quais são os detalhes? Eu estou vendo que está escrito ali fímbria, subícula, eu estou vendo essa pirâmide aqui que eu estou querendo saber o que é. Então, os neurônios piramidais, eles também lançam axônios para irem atuar em outras regiões. No neocórtex, assim, eles vão para essa região da fímbria e vão lá para o neocórtex, tá vendo? Fácil. Esses neurônios piramidais, eles vão para a região do subículo, aqui, ó. Como eles fazem isso? Vocês veem, ó, tchá, aqui, ó. Vai para a região do subículo, os neurônios piramidais, e eles lançam axônios, chegam lá na região do subículo e vão para as regiões subcorticais. Então, quem passa pela fímbria vai para a região neocortical, quem vai pelo subículo aqui, ó, subículo, vai para a região subcortical. Simples assim. Não entendi. Olha aqui, outra imagem. Quem é o nosso carro-chefe? Claro que a outra imagem ela estava mais interessante, né? Mas essa aqui é a mais importante. Lembrando, nosso carro-chefe são as células piramidais. Aqui uma outra célula piramidal roxa, né? Então o que acontece? Aqui a bolinha, os neurônios vindo do pré-frontal, amígdala, não sei o que, vem para o córtex entorrinal pela via perfurante. A região do córtex entorrinal, o local do córtex entorrinal, a zona do córtex entorrinal, tem a via perfurante, que vai ser nossa porta de entrada para o hipocampo. A partir dali, esses neurônios vão lá para o giro dentado. Olha o giro dentado aqui, ó. Cheguei no giro dentado. Cheguei aqui, ó, no giro dentado, ó. Deixa eu fazer aqui tecnologia. Entrei, região do córtex entorrinal, via perfurante, fui para o giro dentado. No giro dentado, ixi, ficou estranho isso. No giro dentado, aí vai acontecer as sinapses aqui. E aí nós vamos ter fibras, aqui ó, que legal, verdinho. Fibras musgosas que vão fazer sinapses com a área CA3. E na área CA3 nós temos o quê? Nós temos os nossos neurônios piramidais. E aí começa a festa, porque a partir de agora os neurônios piramidais, eles controlam. Eles vão emitir prolongamentos de axônios para irem embora, certo? E aí eles vão passar, por exemplo, pela fímbria e ir para a região do neocórtex. Ou, esses neurônios piramidais, o que eles vão fazer?
eles vão lançar axônios e vão lá para a região do subículo, ó, e vão sair lá para as áreas de associação do neocorticais, do neocórtex, beleza? As duas formas de sair, isso aqui é um ponto bem importante, é pelo subículo e pelas fibras musgosas. Repito, pelos subículos e pelas fibras musgosas. Só lembrando que esses neurônios piramidais, então no CA3 eles também vão, ó, passa pelo CA2, vai para o CA1, que aí vai acontecer esse processo lá da memória funcional de curto prazo que chega de fato no hipocampo para nós armazená-las. Lembrando que quando você dorme, o hipocampo fica vaziozinho, é como se zerasse o HD, etc. É muito importante dormir, não vou comentar mais que isso. Enfim, e aí, beleza, você tem todo o mesmo processo que você conhece, a mesma coisa que eu repeti no outro slide. Agora, para ganharmos tempo, e já está acabando por incrível que pareça, nós vamos falar disso aqui, potencial de longa duração. Poxa, potencial de longa duração. Quem é o ator principal do potencial de longa duração? Eu te digo. Os neurônios piramidais. Realmente esse negócio aqui é meio do Egito, hipocampo. Vamos começar daqui? Lembra lá da área CA1? Esses neurônios piramidais chegam na área CA1. E aí? Como é que vira a memória de longa duração? Como é que eu faço para lembrar, evocar depois? Como é que funciona isso? Muito bem. Esse é um mecanismo citológico celular, né, chamado de potenciação de longa duração. Não foram criativos. Poderia se chamar alguma coisa do Egito, Rio Nilo, sei lá. Mas se chama potenciação de longa duração. Longa duração porque é memória, né? Longa duração, mas não só por isso. Os neurônios piramidais, aí ó, vamos falar só sobre eles. Na área CA1, eles são glutamatérgicos, ou seja, produzem glutamato que é excitatório. E existem 3 receptores ionotrópicos que recebem o glutamato produzido pelos neurônios piramidais. Esses receptores são esses aqui, ó, kainato, parece japonês, NMDA e AMPA. Kainato, NMDA e AMPA recebem o glutamato produzido pelos neurônios piramidais e continua o processo simples. Só que tem um detalhe, kainato é gente boa, AMPA também. NMDA não se liga fácil. O NMDA só vai começar a se ligar ao glutamato depois que o kainato e o AMPA se ligar e despolarizar a célula, o neurônio. Só depois que ocorrer uma despolarização, o NMDA, que tem um magnésio fechando o receptor, vai se abrir e aí ele vai se conectar com o glutamato e vai liberar também um canal para entrada de cálcio. Então o que acontece? Lembra que a potenciação de longa duração? Esses neurônios piramidais que estão liberando e o kainato está recebendo, o AMPA, que vai despolarizar e depois vai fazer com que o NMDA participe desse processo de conexão, eles são muito importantes, mas essa demora do NMDA em se conectar ao glutamato e abrir um canal para entrada de cálcio aumenta o tempo da sinapse. Lembra da sinapse? Certeza que você lembra. Você não lembra disso aqui, já era para você. Então aqui, tô brincando, tudo é possível, é só estudar. Sinapse, aqui no meio é sinapse, certo? Então essa sinapse aqui, ela aumenta, o tempo dela é aumentado, ó, longa duração. Porque o NMDA demora se conectar. E ao se conectar, ele permite que o cálcio, que é o íon, muito importante, famoso, de segundo mensageiro, entre. A partir do momento que o cálcio entra, nós vamos ter
outras coisas, outros pontos, na verdade, 3 grandes pontos que fazem com que esse potencial seja chamado também de longa duração. Primeiro ponto, vou colocar a letra A. Letra A. Esse cálcio vai para o núcleo do neurônio, vai mexer na genética desse neurônio, dessa membrana neuronal, e vai fazer com que ela fique mais espessa. Ó a palavra, mais espessa. Como? Simples. Vai produzir mais kainato, NMDA e AMPA. Então vai aumentar a quantidade de receptores aqui, ó. No neurônio, como é que fala? No neurônio pós-sináptico. Vai aumentar um tanto de receptor aqui. Muitos. Isso vai facilitar se ligar a mais neurotransmissores, que no caso aqui é o glutamato excitatório. Legal. A. Isso vai fazer com que nós tenhamos também um tempo de sinapse maior. Legal. E o B? O que ele faz também? B, o cálcio vai fazer com que apareça o NO sintase, que transforma a arginina em óxido nítrico, o NO. Esse NO, ele tem um efeito retrógrado, e ele vai lá para o terminal axonal, ele vai para esse outro lado aqui, ó. Ele vai falar assim, pessoal, meu nome é óxido nítrico e eu quero que mais neurotransmissores sejam produzidos. E aí produz mais neurotransmissores. E já tem um tanto de receptor, então vai alongar essa sinapse. Potenciação de longa duração. Letra C. Esse cálcio vai fazer com que apareça uma enzima, vai ativar essa enzima, que tem um nome muito específico, eu não coloquei aqui. E essa enzima, ela vai fazer com que apareça mais receptores de AMPA. Legal. Então vai aparecer ainda mais receptores. Resumo de tudo. O que vai acontecer? O que significa potencial de longa duração? Como é que minha memória vai ficar melhor, etc. A membrana dessa via, desse neurônio, desse circuito. Memória são circuitos, são vias. Vai ficar mais espessa. Vai ter mais receptores, ou seja, um pequeno potencial de ação já vai ativar essa via. Ó, um neurôniozinho só. Ou um neurotransmissor, pequeno transmissor de glutamato. Ele vem aqui, ó. Tá com nada, ó, pequenininho, pá. Chegou, tá lotado de receptor, puf, despolariza. Prrr. E aí, mais facilmente esse local vai ser ativado. Fale em palavras em português. Mais facilmente, imediatamente você vai se lembrar daquilo que você queria. Por causa desse processo aqui, mais receptores, aí você lembra mais fácil. Ou seja, vai aumentar a sensibilidade da membrana, esse circuito, essa via vai ficar mais fácil de ser ativada, vai ser mais fácil de você lembrar. Aí, você fala assim, poxa, interessante, vai ter um momento que eu vou estudar, e aí eu vou ter que parar? Não. Esse momento não vai chegar. Por quê? Porque cada área de CA1 tem mais de 30 mil espinhas dendríticas, que são aquelas que ocorrem, as gêmulas, né, das memórias de curto prazo, que vão, se você ficar repetindo, elas vão ficar ali para sempre, vai ter um sítio esqueleto e aí você não vai esquecer mais daquela informação. E aí para você ir naquela espinha dendrítica e lembrar, é um circuito. E aí para facilitar, para você lembrar com mais facilidade, isso aqui precisa acontecer. Por isso, potencial de longa duração. Ah, tá, mas e aí? Já consegui 30 mil espinhas dendríticas. Eu assisto muitos vídeos no TikTok. Olha, deixa eu te dizer. Do lado, você lembra do córtex entorrinal, o local entorrinal, a zona lá entorrinal, pertinho do hipocampo, na via aqui, ó. Na via perfurante, você lembra? Pois é. Esse córtex entorrinal, ele tem células tronco, e aí ela vai, ó, se diferenciar, se aqui já estiver um pouco cheio, e vai formar neurônios piramidais. Então,
Quanto mais você estuda, mais difícil é, mais células estão se diferenciando em neurônios piramidais para você lembrar de mais coisas. Então, dá para lembrar 10 mil palavras? Dá. Olha depois aí, indivíduos, pessoas que vivem decorando as coisas aí para quebrar recordes. Legal. Tem mais alguma informação importante? Tem. Neurônios de grade, eles vão aprender essas informações, ou melhor, de grade. Eles irão colocar uma grade nessa informação. Eles estão lá no córtex entorrinal e no giro cingulado. E esses neurônios de grade, eles vão prender aquela informação e vão chegar nessa informação e falar assim: como é que você veio parar aqui? Aí ela vai dizer assim: bem, eu vim parar aqui porque ele sentou numa cadeira, colocou um pé gelado na água, ele estava do lado da mãe, da namorada, não sei o que, e aí ele começou a estudar matemática. E aí eu estou aqui. Então, esse neurônio de grade, ele é um delegado e ele vai investigar de que maneira aquela informação chegou ali no tempo e no espaço. Então ele vai reconstruir toda a história. Onde você estava? Você estava em pé, sentado, deitado? Estava na água? Estava abraçando? Não estava abraçando? O que você estava fazendo, rapaz? Então esse delegado, ele vai reconstruir. Ele vai chegar na informação e falar assim: ó, é potencial de ação? Onde você aprendeu isso? Certo? E aí, por fim, para finalizar, nós temos a amnésia, que é justamente uma alteração desse processo que aprendemos agora. Se eu tenho uma amnésia retrógrada, ou seja, não lembro do que aconteceu antes, meu problema está em evocar memórias. Poxa, se está em evocar memórias, pode ser problema neurônio de grade, não sei, pode ser no potencial de longa duração, teve algum problema aqui que faz com que eu não consiga mais ir rapidamente ativar aquele circuito, acabou os receptores, então pode N causas, né? É complexo esse sistema, vamos dizer assim. Mas eu tenho certeza que você aprendeu. E aí você tem a amnésia anterógrada. A amnésia anterógrada, ela já está relacionada com o que você não lembra agora, recente. Então você não consegue mais fazer o quê? Uma memória de longo prazo. Isso é justamente relacionado com o CA1, com a área de CA1 lá do hipocampo. Então você tem um problema na área de CA1. A memória funcional está até em ativa. Você consegue entender o que está acontecendo, mas você não guarda. Você virou as costas e já esqueceu daquela memória recente. Então, são danos nos receptores de quinato, de NMDA, de AMPA, que pode estar relacionado com a não formação do processo que nós acabamos de aprender aqui, que é o potencial de longa duração. Então, analisando o fisiológico, qualquer problema nesse fisiológico, aconteceu um acidente, a pessoa não lembra quem atendeu, aí só acorda-se na cama, enfim. Tudo isso aí está relacionado a um defeito, uma alteração no processo fisiológico que acabamos de relembrar.